uma quebra de gelo também em relação Um pensamento. Pensamento, sim. Mas alguma coisa a gente conversou. Eu tenho que te perguntar. Já beijou a Suzane? Já. O beijo foi no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Foi na saidinha. Você explica pro povo o que é a saidinha, Rogério, que é bom pro telespectador entender. Então, na verdade, a saidinha, ela é o direito que o reeducando tem de poder visitar a família, né? Que são 5 no... Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Dia das Crianças, exatamente. A Páscoa. A Páscoa também? Páscoa. Então são 5 autorizações. Sim. São 5 direitos que o preso tem do contato com a família. Uhum. E essa saidinha da Suzane foi agora? Foi na Páscoa. Foi na Páscoa. Até então, o Brasil não sabia do namoro, não sabia da sua existência. Rogério, você tem com você eu tenho certeza disso, a consciência de que, a partir do momento que souberam que você era o namorado da Suzane, isso pesou pra você, né? Muito. Pesou bastante. Pesou no quê? Principalmente. Então, se falando de consequências, né? Alguma coisa eu até já comentei, mas a questão de perder o emprego, a questão de amigos que eu não sei onde foram parar. Ela comentou com você alguma coisa do passado ou nada? Deu alguma explicação a você? Eu nunca perguntei. Por quê, Rogério? Porque, como eu falei, eu conheço a Suzane de agora. A Suzane lá de trás, em momento algum me interessou. Sabe, Geraldo? Não me interessou e não me interessa. Rogério, se você quiser me responder, vocês tiveram contato físico? Não. Isso aí iria contra os meus princípios, né, Geraldo? Eu acho que quem me conhece, as pessoas que convivem comigo, elas sabem que eu levo a sério isso, sabe? Tento ao máximo levar a sério o que eu aprendi que é errado, o que eu aprendi que é certo e realmente acho que é uma coisa para depois do casamento. O que você acha que a Suzane sente hoje por você? Eu tenho certeza que ela me ama. Criterioso, mas aí quem está em casa pergunta, mas Rogério, você foi criterioso, mas você está acreditando numa mulher que está presa, que foi condenada, sendo que você poderia ter aqui fora uma mulher que não estivesse com problemas do passado e que não estivesse presa. Quanta mulher livre aqui fora? Sim, já me perguntaram isso também. Suzane, como eu te falei, a gente começou a conversar por cartas e as ideias que ela tinha de relacionamento eram as que eu tinha. Bateu, sabe que bateu. Então, teve essa química, bateu. Eu consegui enxergar nela uma pessoa que é a grande probabilidade de ser a pessoa que eu queria para sempre. Você é muito forte, Rogério. Muito, muito. Ela chegou a falar em família para você? Em constituir uma família? Muitas vezes, muitas. O que ela fala? Que é o sonho dela, né, gente? Que é o sonho dela, como já falei aqui há pouco, ter a casa, ter filhos. Ela confessou a você que quer ser mãe? Sim. Ela gosta muito de criança, que eu também amo. Uma coisa que eu amo é criança. Você quer me ver feliz se tiver criança perto. E você se vê hoje casado com a Suzane? Me vejo. Pois é. A ideia de relacionamento dela, se ele não sabe ainda, é matar os pais e comemorar no motel com um dos assassinos que era o namorado dela, né? Essa é a ideia de relacionamento, na verdade. Que coisa triste, que coisa triste. Mas não é só ele. Aqui, olha, eu acho que a entrevista é da UOL, diz assim, ele tem 2 irmãs, pode ter mais, mas as mais faladas são essas 2. Uma evangélica como ele, super do bem, né? Dedica a vida a ajudar presidiários, justamente presidiárias dessa detenção onde está, né? Onde a Suzane está presa, ela está lá.
né, trabalhando, ajudando, levando as pessoas, porque ela acredita realmente no perdão e numa segunda chance. E ela trabalha nesse sentido como a mulher de fé que ela é. A outra irmã aqui está presa e que ele vai visitar, e foi numa dessas visitas também que ele viu pela primeira vez a Suzane. A outra irmã está presa, segundo, né, as informações que se tem, que foram apuradas lá na região. Ela está presa porque ela abusou sexualmente de 2 crianças, com um agravante, se é que a gente pode dizer assim, agravante de que são 2 crianças sobrinhos dela. Entendeu? Por isso ela está na cadeia. Então, eu acho que ele já vive nessa vibração de alguém que comete crime, mas que de alguma maneira merece um perdão e merece uma segunda chance, não é? Porque a irmã boa, né, vamos dizer assim, ela também deu uma declaração para a UOL dizendo o seguinte, ela explicou que abriu as portas de sua casa, onde vive com outras 6 pessoas. E ela diz, aqui é a casa de Suzane. A quero na minha família. Então, vocês veem aonde chegam as coisas, não é? Eu não tenho uma explicação para isso, gente, juro. Fora a ingenuidade, o bom coração, tudo isso, né, cimentado pela religião e pela fé, pode fazer dessas pessoas vítimas. Eu não consigo ver de uma outra maneira. Posso estar errada, vocês podem me achar até fria e cruel, mas eu não consigo ver de outro jeito, gente. Não consigo. E eles vão dizer o seguinte, eles vão falar que se Deus, se Jesus, se Jesus que é Jesus, ele perdoou, quem somos nós para não perdoar? Mas desculpa. Ai, há crimes e crimes, gente. Eu não vi Jesus nessa encarnação, né? Então, ele morreu por nós na cruz justamente por causa disso, para livrar o pecado de todo mundo. Mas me desculpa, eu não tenho a mínima vocação para ser santo, entendeu? Aqui, infelizmente, é a lei dos homens, e a lei dos homens é a que prevalece. Essa menina, realmente, ela é psicopata. Você percebe que ela de todas as formas, ela chega junto realmente e ela... Na sedução, ela vai criando tentáculos e ela pega tanto o rapaz como ela pega a irmã, ela vai acreditando... E você sabia que o psicopata, ele acha que todo mundo é o inimigo. E aí, ele acha que todo mundo é bobo também, só ele é o esperto, né? Então, e o psicopata, ele sabe o que o inimigo está pensando. Por isso que ele é tão estrategista. Por isso que ele sabe realmente movimentar as pessoas e colocar elas como um jogo de xadrez. Porque ele olha de cima as histórias. Ele não vê, por exemplo, o Tiago, você, como amigos. Ele se disfarça, ele se bloqueia, mas na verdade vocês são inimigos. Inimigos a serem usados. O psicopata não tem amigos, esquece essa hipótese. E essa menina, gente, eu volto a repetir, ela participou de um crime que foi destaque nacional. Não foi um crime, nenhum crime compensa, né? Mas não foi um crime assim que de repente... Não, vocês sabem exatamente o que ela fez. Ela matou o pai, ela matou a mãe, enfim. Eu fico com dó desse rapaz um pouco. Eu também fico com dó. Porque vocês, durante a entrevista, vocês podem perceber que ele está obcecado pela Suzane. Duvido que eles não tenham... Ele não liga nem pro lance dela ter tido um relacionamento, um casamento com o Sandrão no presídio. Eu não estou falando por ser uma relação de homossexualidade, não. Estou falando porque a parceira dela, com quem ela se casou no presídio, era também uma criminosa. Claro, senão não estaria lá. Mas olha em que nível, não é? Acusada por sequestro e morte de um adolescente de 17 anos apenas. Então, eu acho que isso por si só poderia chocá-lo, não é? Esse outro relacionamento dela, mas não, o passado dela não interessa. Muitas vezes o passado a gente pode deixar para lá, no caso dela não pode, porque o passado explica todo o comportamento presente e do que ela pode ser capaz no futuro. O passado condenou ela realmente, condenou a 36 anos, não é? Não é à toa uma pena como essa, 14 anos ela está presa. E ele vem dizer que deixa para lá, não é um crime que se possa deixar para lá, se esquecer e se apagar e recomeçar do zero. Isso ela mesma tem que sentir na própria pele. Não dá. Foi bárbaro, hediondo e cruel, extremamente cruel. Foi desumano o que ela fez. Então, não adianta querer apagar, gente, isso não se apaga. As marcas são absolutamente profundas, né? Confiança, honestidade são duas virtudes do ser humano que a gente preza, né? Lealdade. Não é?
pela vida. Agora sim, sabe o que me parece o Renan, que é o namorado atual da Suzane von Richthofen? Sabe quando o bairro inteiro... Renan ou Rodrigo? Renan. Quando o bairro inteiro sabe que a tua mulher tá te traindo, que todo mundo tá no bochiche, e só você não acredita que ela está te traindo? E ele tem o apoio da família, então, né? Isso parece que vai reforçar. é isso. Eles entraram numa redoma assim, olha, eu não estou fazendo julgamento, mas assim, a gente sabe das pessoas pela conduta de vida. A conduta de vida dela, ela ficou famosa, claro, depois que cometeu esse crime, depois de matar pai e mãe e chorar no velório, copiosamente, como se nada tivesse... A mulher participou de toda a história, ela foi cúmplice da história. No dia seguinte, ela vai lá chorar como Devia nada ter tivesse imagem acontecido. aí. E no ombro do Devia ter namorado imagem, assassino, devia ter né? imagem, se eles tiverem imagem do velório do Dia dos Pais, da Suzane, do enterro, Ela ela chorando em mesmo. cima lá do sepultamento. Como se nada tivesse... Aí ela vem pregar. Isso, Ela né? mentiu já nessa hora. Aí depois a gente foi conhecendo o perfil dela. A última das coisas que ela mentiu, Renan, foi inclusive na sua cidade, falando que ela estaria em um lugar e ela estava numa chácara que não tinha nada a ver com o lugar aonde ela mencionou que estaria. Então assim, abre o olho, amigo, entendeu? Porque a chaleira pode apitar pro teu lado. Ela é entendeu? safada, gente. Eu não Para queria usar... pelo menos para pensar nessa outra possibilidade, que pra gente é a verdadeira. Você Eu falou não que ela queria o quê? usar essa palavra, esse termo, mas ela é safada. E ela deve estar assistindo agora, eu acredito Deus que sim. me livre. Eu li, assim, mas deve estar mesmo, porque hoje todo mundo assiste televisão e graças a Deus o programa tem uma audiência incrível, mas assim, eu acredito, ela pode estar rindo, pode estar tirando um barato, mas enfim, eu sempre acredito na seguinte hipótese, nada nessa vida fica encoberto. E eu não acredito que essa menina possa sair impune dessa história. E aliás, as coisas Você dela... viveu uma linda história de amor parecendo de conto de fadas. Não tem fada roteiro de nessa Fellini. história. É, exatamente. Não tem fada nessa E história. as coisas delas não, as coisas dela, da Suzane von Richthofen, elas não ficam durante muito tempo como mentira, entendeu? Elas aparecem sempre muito rápido. Desde Então, a história da pantufinha, né? Das férias, que ela estava na praia, diretor aquelas do histórias sobre o presídio. diretor do presídio, muitas outras coisas, na verdade. Ok, Geraldo, você vai escapar da geladeira hoje, porque como a gente tinha comentado aqui, está mais do que na hora de parar de falar dela, né? E a entrevista, ela fala, mas não era com ela, era com o namorado. O que traz para a mídia é ela, na verdade. O namorado fica sendo um pequeno elo de ligação para essa história, porque você tentou, pelo menos também, cara a cara, não teve medo de perder a entrevista, mas chegar e dizer para ele o perigo que ele corre. Eu acho que isso ficou bem claro em todos os seus posicionamentos, em todo o seu questionamento. Então, por isso, está escapando da geladeira. Mas eu acho que está na hora do pessoal fechar as portas, né? Trancar a Suzane lá na cadeia e deixar ela enterrada por lá, gente. Senão daqui a pouco vai estar fazendo novela. Não, né? novela, O que programa que de televisão. Programa de TV, estrelar reality show. E vai Não ser- está um pouco demais, não, essa história? Então, vamos colocar um limite para as coisas. Essas pessoas, esses monstros que dela não dá nem para chamar de pessoa, estão excluídas da sociedade. Infelizmente, num semiaberto, um absurdo. Infelizmente, com o indulto de Dia das Mães, uma coisa vergonhosa no nosso país, vergonhosa no nosso país. Né? Verdade. Isso é de muita vergonha para todos nós brasileiros. Agora, então, não vamos alimentar esse tipo de coisa, porque isso, além de tudo, deve ser uma enorme prestação de serviço à vaidade dela, né? Para que ela se sinta ainda mais superior a todos os outros, tanto que ela acha que tem sobre a vida das pessoas o direito de vida e morte, porque ela condenou os pais à morte e ela fez com que isso fosse levado até o fim. Então chega, gente, ela não merece estar nessa exposição toda e aí ocupando esse espaço que podia ser ocupado por gente mais legal, né? Realmente, pelo menos, é isso que eu penso. Estou criticando o colega não, estou falando uma coisa no geral. O Geraldão ia atacar ele aqui para ele congelar um mês, pelo menos. Mas eu achei que na entrevista ele foi sincero e ele colocou os questionamentos que são de todos nós. Então, escapou por pouco aí, na verdade, né? Não, Fábio. e outra coisa, aqui no Brasil, se ela não for fazer novela, programa de televisão, ela vira samba enredo, né? Deus me então, livre, assim, né? acaba virando samba enredo, muito aí todo louco, mundo não sai pode. cantando Vira Estrela, entendeu? Sabe? E começa a virar celebridade, vira celebridade, Nada. imagina. O que faz? Um mês, 2, né? Que um outro ser
horrendo. Estava nas páginas de jornais, posando, sabe? Todo malhado, bonitão, achando que ainda é galã de novela. Estava ocupando esse espaço, gente. Alguém que a família vai chorar eternamente a morte da menina. E ele ainda bancando galã e ainda, né, tendo quem abrisse espaço para isso, eu acho um absurdo, eu acho um desrespeito com aqueles que vão passar a vida de luto. Porque isso não tem volta, não tem volta. Tirou a vida de uma pessoa. Então, como é que ainda consegue, né, se postar nas redes sociais malhando, em lugares lindos que ele ainda pode visitar, né, com pinta de galã de novela? Não pode, não pode. Que ele queira é uma coisa, mas que encontre guarida para isso é outra muito diferente. Parece que a gente está sendo cúmplice de criminoso, parece que a gente está sendo cúmplice daquele assassinato, sabia? Eu tenho essa impressão. Pode nem ser correto jornalisticamente o meu ponto de vista, pode, mas eu não me importo, na verdade. Eu acho que a gente tem que olhar para isso com olhos de humanidade, independente dessa história, né, de, não, tem que ser imparcial, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não consigo nessas coisas tão absurdas, tão cruéis, tão desumanas que acontecem. Então, acho que a gente não deveria dar guarida, porque esse pessoal